saí de casa um pouco tarde para buscar a família na casa de uns irmãos. No percurso, em uma reflexão, me peguei perguntando a Deus o que fazer diante de algumas situações. Em meus pensamentos eu dizia para Deus, eu não sei o que fazer mais. Em meus pensamentos eu dizia, Senhor, o que devo fazer? Quando percebi que entrei na rua errada, peguei um caminho errado, uma rota errada. Mas tudo bem, mais à frente eu consertaria aquele erro de percurso. Às vezes Deus nos responde de uma maneira tão diferente, não é? E naquela noite eu percebi que Deus estava querendo me dizer alguma coisa. Quando naquele percurso que considerava errado, já era tarde, não tinha ninguém na rua, as casas estavam fechadas, as luzes apagadas nas casas, não é? O vidro do carro fechado. Quando no meio daquele percurso eu vi alguém correndo, alguém treinando, né? Sozinho naquela rua, naquela via. E fixamente olhando para ele, em meus pensamentos, foi como que uma resposta de Deus dizendo para mim, continue seguindo em frente. Eu entendi que naquele momento Deus estava dizendo para mim que muitas vezes em nossa vida, tudo o que temos a fazer é seguir em frente. Muitas vezes a nossa caminhada cristã será como esse jovem que corria solitariamente em um horário não comum. Muitas vezes iremos caminhar uma caminhada incomum, mas o fato de ser um horário diferente, um horário inoportuno para muitos, não deteve aquele jovem de seguir a sua carreira. Às vezes iremos fazer as coisas e ninguém irá ver. Às vezes iremos fazer alguma coisa e ninguém irá reconhecer. Haverá momentos em nossas vidas que não vai ter ninguém para incentivar a gente a seguir a caminhada. Algumas coisas parecem que nós temos que fazer de maneira perseverante, de maneira resoluta, de uma maneira a não olhar para as circunstâncias que nos cercam. Quando vi aquele jovem correndo, olhei para o relógio e percebi que era 23 horas e 20 minutos. Um horário inconveniente, mas os perigos da noite não deteve aquele jovem. Ele continuava firme, focado em seu alvo, focado em sua meta. E aí me lembrei daquele texto do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 9 e os 3 últimos versículos, quando ele fala do atleta, que o atleta em tudo se domina, não é? Mas para alcançar uma coroa corruptível. E nós devemos fazer isso e buscar uma coroa incorruptível. O apóstolo fala naquele texto de uma maneira tão preciosa, que ele não corria sem meta, né? Correr sem meta, diz o apóstolo, é como dar soco, como dar golpes ao ar, né? E aí ele, para que isso não acontecesse, ele diz que esmurrava o seu próprio corpo, reduzindo a escravidão. E para que isso tudo? Diz o apóstolo, para que pregando a outros não viesse a ser desqualificado, né? Que na nossa caminhada cristã a gente possa fazer como o apóstolo, reduzir o nosso corpo à escravidão para não ser desqualificado. Perseveremos a carreira da fé de uma forma animada, de uma forma resoluta. Vençamos os obstáculos da vida. Às vezes seremos até inconvencional, mas devemos seguir em frente.